pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com a Prof. Aqui nós discutimos as estratégias para a sua jornada rumo à aprovação definitiva na OAB. Eu sou a professora Ana Paula Lucas e o tema de hoje é melhor estratégia para elaborar a sua peça na segunda fase da OAB. Então, o dia da prova chegou. Aquele momento pelo qual você tanto esperava está bem ali na sua frente. E você sabe que você vai resolver 4 questões dissertativas e vai precisar elaborar também uma peça prático-profissional. Normalmente, eu dou essa dica apenas para os alunos do meu curso. Contudo, eu percebo que isso os ajuda tanto e faz tanta diferença na hora em que eles estão cara a cara com a prova, que eu resolvi contar para todos aqueles que querem aumentar as chances de controlar o tempo e o nervosismo na hora da prova. E isso é muito importante. E você sabe o que eu estou dizendo. Você bem sabe que cada minuto é imprescindível e ter uma boa estratégia para fazer essa prova é simplesmente o que vai te levar à sua aprovação. Por sorte, caso você não passe, ainda pode fazer a prova mais uma vez, porque nós temos a repescagem. Mas, gente, quem é que quer passar por esse sofrimento de novo? Então, se você pode fazer a prova uma única vez e ser aprovado, não é mesmo? Para que eu vou ficar pensando em repescagem? Passar por tudo de novo, continuar estudando mais um bom tempo, deixar de fazer aquilo que você gosta, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente abre mão de muitas coisas nas nossas vidas. E outra coisa, passar mais um tempo aí ansioso por essa prova. E a ansiedade na repescagem, ela aumenta. Sabe por que ela aumenta? Porque ela é a última chance que você tem de passar de uma vez por todas na prova da OAB. Porque caso você seja reprovado na repescagem, você vai precisar voltar do ponto zero de novo, não é? Fazer a primeira fase novamente e depois fazer a segunda fase. Então, meus amigos, fora a repescagem, vamos focar, vamos fazer essa prova e será aprovado de forma definitiva, ok? E tem uma coisa que eu quero te falar também. Eu te garanto que se você seguir esse método que eu desenvolvi para os meus alunos, você fará uma segunda fase muito mais tranquila e estará muito mais seguro no momento da sua prova. Então vamos ao que interessa? Já pegou o seu café? Porque aqui é o Café com a Prof. Então pegue seu cafezinho, sente aqui comigo um pouquinho, que eu vou te ensinar um jeitinho todo especial para você fazer a sua prova. Sem perder tempo, direto ao ponto. Bom, antes de eu desenvolver esse método, eu percebia que muitos alunos patinavam, havia um índice muito alto de reprovação e, consequentemente, muitas repescagens pelos cursinhos afora. O que eu pude perceber é que, na maioria das vezes, os alunos, de uma forma muito equivocada, faziam um rascunho da peça antes de começar a redigi-la em definitivo. E isso, pessoal, é devastador, porque não dá tempo de elaborar um rascunho da peça ou até um rascunho das questões. Vocês têm apenas 5 horas para fazer a prova. Então, se você gastar muito tempo fazendo esse rascunho, infelizmente, ao final, você não vai conseguir passar toda a sua prova a limpo. Eu tive um aluno que era um aluno brilhante e que, posteriormente, ele trabalhou comigo, ele foi o meu monitor. Ele era tão foda que eu chamei ele para trabalhar comigo. E olha só, ele fez a prova a primeira vez, ele não passou, ele foi reprovado. E eu me lembro muito bem do dia da prova mesmo, né? Ele me ligou no final da prova, quando ele terminou a prova, ele me ligou e falou assim: professora, eu não sei o que me deu, mas eu fiz exatamente aquilo que você me disse para não fazer. Eu fiz um rascunho da peça e eu não consegui passar toda a peça a limpo. Ou seja, eu tenho quase certeza que eu vou reprovar.
Olha que coisa triste, né? Porque ele sabia tudo que estava na prova, ele tinha plena convicção daquilo que ele estava fazendo, mas por um motivo talvez de nervosismo mesmo, né, de ansiedade, ele tenha se sentido mais seguro em fazer o rascunho da peça inteiro. E foi o que aconteceu, tá, pessoal? Ele não foi aprovado. Posteriormente ele voltou a estudar comigo, ele fez a repescagem e a nota dele na repescagem foi nota 10. Olha que coisa incrível, né? É um erro bobo que às vezes o aluno comete e que o leva à reprovação sem nenhuma necessidade de que isso tenha acontecido. Então, olha só, se o aluno passa muito tempo fazendo o rascunho da peça, ele fica com pouco tempo até para responder as questões dissertativas, não é mesmo? E aí, quando ele volta para passar a peça a limpo, já não dá mais tempo. Ou seja, alguns alunos não fazem nem as questões com tranquilidade e nem a peça completa, sem contar que passam por todo esse processo super tensos e o que eles conseguem, na verdade, é ter muitos erros, porque eles ficam muito nervosos e apreensivos com o tempo. Foi aí que eu resolvi explicar para eles como otimizar o tempo na hora da prova. E aí eu ensinei o que e como eles deveriam começar a fazer a prova. E mesmo que você não tenha escolhido o direito do trabalho e que não seja meu aluno, se você seguir essa maneira de responder a prova, você vai perceber como isso vai fazer diferença. Como ter uma estratégia de resolução faz a diferença. Pois bem, a primeira coisa que você deve fazer ao receber a sua prova é identificar a peça. Você deverá então gastar um tempo para ler o enunciado até o final. E essa leitura, ela tem que ser uma leitura bem tranquila. E o mais legal disso é que enquanto você está lendo o enunciado da sua peça, você está se acalmando. São aqueles primeiros 15 minutos de prova. Então você vai lendo o enunciado com tranquilidade, vai respirando profundamente várias vezes. E esse tempo, além dele te ajudar na hora de elaborar a sua peça, né? Porque você vai estar ali tomando conhecimento, né, de primeira daquilo que o enunciado está trazendo para você, você aproveita esse tempo também para ir se acalmando, né? Sentando com tranquilidade, se organizando a sua cabeça, né? Porque vocês precisam realmente desse tempo no início da prova, para tirar toda essa tensão e depois desenvolver a prova com toda a tranquilidade. Pois bem, então você vai ler o enunciado da sua prova até o final, com muita atenção, para certificar-se qual é a peça que a prova está te cobrando. Digamos que você gaste aí cerca de 15 minutos para fazer isso. E uma vez identificada a peça, você não fará um resumo ou um rascunho dela, mas você fará um esqueleto da sua peça. Só uma observação que eu quero fazer, tá? Identificar qual é a peça na prova de Direito do Trabalho é muito simples, tá, pessoal? Eu disse para vocês que nós temos aí 3 peças principais, tá? Eu vou trabalhar nesse vídeo aqui com essas 3 peças principais. A reclamatória trabalhista, a contestação e o recurso ordinário, não é? Como que eu sei que a minha peça é uma reclamatória trabalhista? Porque ao ler o enunciado, eu consigo identificar muito facilmente que não existe ali ainda um processo, não existe uma ação ajuizada. Então o enunciado, ele vai te trazer o quê? Ele vai te contar toda uma história de uma determinada pessoa, né? Então ele vai te falar, o fulano trabalhava do horário tal ao horário tal, ele trabalhava em condições perigosas, faltou ao serviço tantas vezes, recebia o valor X de salário por mês, recebia além disso gorjetas dos clientes. Ou seja, o enunciado ele vai te contar a história profissional daquela pessoa. E ao final, ele vai te pedir para desenvolver a medida judicial cabível
em defesa dos interesses daquela pessoa. Isso é uma reclamatória trabalhista. Já na contestação, também fica muito simples de entender que é realmente uma contestação. Como? Porque já existe um processo ajuizado. E você estará advogando para quem? Você estará defendendo os interesses de quem? Da empresa reclamada. Então, quando a prova ela te cobra uma contestação, o enunciado ele vai te dizer, né? Fulano ajuizou a ação contra a empresa tal, né? E aí ele vai te pedir para que você defenda, através da medida judicial cabível, os interesses da empresa reclamada. O recurso ordinário também é muito simples. Olha só, o enunciado vai te falar que já existe uma sentença, né? Ou ele vai te dizer assim, o juiz deferiu isso, isso e isso, e o juiz indeferiu isso, aquilo, aquele outro. Ora, se o juiz deferiu ou indeferiu, é porque ele já prolatou uma sentença. Então, qual é a medida judicial cabível para a defesa dos interesses? E aqui pode ser tanto do reclamante quanto da reclamada, né? Se você deseja atacar a decisão do juiz, atacar a sentença do juiz, você vai usar o quê? Recurso ordinário. Entendem como é bem simples identificar qual é a peça que você irá elaborar na sua prova? Então, meus amigos, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Você irá se sentar, ler o enunciado com muita tranquilidade e identificar a sua peça. Na hora da prova, você irá receber 2 cadernos. Um caderno definitivo de prova e um caderno que é um rascunho. E aí você já vai pegar o seu caderno de rascunho, porque nele você pode escrever o que você quiser e já vai colocar lá o nome da sua peça. Feito isso, nós vamos começar a fazer o esqueleto dessa peça. À medida que você for lendo o enunciado, e aí você vai precisar agora ler novamente o enunciado, e nessa segunda leitura você vai separar para mim todas as informações que o enunciado está te dando. Vou dar um exemplo, tá? João trabalhava de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, com 1 hora de intervalo, vírgula. Recebia a título de remuneração o valor X mais comissões. Viram que aqui eu tenho 2 assuntos distintos? Então você pega a sua caneta, faça um parênteses, separando esses assuntos. E dessa forma você irá separar no seu enunciado, né, por parênteses, todos os assuntos, que são vários, né, assuntos diferentes, que você deverá abordar na sua peça. Uma observação, pode ser que no seu enunciado tenha assuntos que você não precisará abordar, tá? Simplesmente porque não existe previsão legal, por exemplo, né? Ou porque o reclamante não tem direito àquilo, tá bom? Então, não é tudo que está no enunciado que você precisará obrigatoriamente abordar no momento da elaboração da sua peça processual. Pois bem, você pegou o seu caderno de rascunho, você anotou o nome da sua peça e aí você vai anotar primeiramente as informações sobre o reclamante, né? O nome dele, a data de admissão, a data de demissão, qual era a função que ele exercia, ok? Os dados que o enunciado está te apresentando. Uma vez que você anotou esses dados, você vai lembrar que a reclamatória trabalhista, ela tem uma estrutura própria. E aí você vai fazer essa estrutura na sua folha de rascunho. Qual é o primeiro ponto da estrutura da reclamatória que você precisa colocar na sua prova? É o endereçamento, não é? Então você coloca número 1, endereçamento. Para onde você irá endereçar a sua peça, a sua petição inicial? Para o local de prestação de serviços do reclamante, não é? Então, ao lado, você anota a cidade que lhe foi informada lá no enunciado. Bom, fez o endereçamento? Nós vamos passar para a segunda parte,
que é a parte da qualificação, né, da peça. E aqui, algumas coisas são importantes que você anote. Quem é o reclamante? Ah, é o Júnior. Quem é a reclamada? Então, anote reclamante, reclamada. Ah, é a empresa MMX, ok? Anote também o artigo que fundamenta a sua reclamatória trabalhista, para você não esquecer depois. Então, anote lá, artigo 840, caput E, parágrafo 1º da CLT, ok? Então, são as informações mais relevantes que você terá em relação à qualificação, que é o segundo tópico da estrutura da sua peça. Feito isso, nós vamos verificar se existe algum tipo de preliminar de mérito, né? E aí, na reclamatória trabalhista, as preliminares de mérito, elas giram em torno da tramitação preferencial do feito. Então, você irá verificar, por exemplo, o reclamante é pessoa idosa? O reclamante é portador de alguma doença grave? Ou ele é portador de algum tipo de deficiência, né? São aí exemplos de situações que levam à tramitação preferencial do feito. Se for o caso, você vai anotar item 3, preliminar de mérito, né? Tramitação preferencial do feito e o motivo. Vamos passar para o próximo tópico dessa estrutura, que é o mérito, que é o tópico mais importante, porque é onde você vai gastar mais tempo e onde você irá desenvolver ali toda a sua peça. No mérito, você vai enumerar todos aqueles assuntos que você separou por parênteses há algum tempo atrás, né? Eu acabei de explicar para vocês que é para vocês separarem ali os assuntos por parênteses. E aí você vai colocar número 1 do mérito, horas extras, por exemplo. Número 2, adicional noturno. Número 3, adicional de periculosidade. E assim sucessivamente. Feito isso, você vai anotar o quarto item da sua reclamatória trabalhista, que são os pedidos. Aqui você só coloque pedidos, porque o pedido ele é igual, né, àqueles pedidos que nós fazemos nas teses de mérito. Então, não há necessidade de anotar nada ali, não. E, por fim, os requerimentos finais, né? Nós sabemos que na reclamatória trabalhista, eu preciso fazer 3 parágrafos de requerimentos finais, não é isso? Eu vou requerer basicamente o quê? A notificação da reclamada, a produção de provas, né, e a procedência de todos os pedidos. Terminado isso, você precisa dar um valor à causa e precisa finalizar a sua peça ali com nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB número tal. Bom, montou uma estrutura toda, tá vendo como é que já está criando a sua reclamatória trabalhista? E aí, após fazer isso, nós precisamos fundamentar tudo, né? Então, todas as teses de mérito deverão ser fundamentadas. E aí, o que você vai fazer? Você vai verificar cada uma das teses de mérito. Essa aqui diz respeito a quê? Ah, é adicional noturno? Sim. Então, você vai lá no índice remissivo da sua CLT, encontra adicional noturno, volte na CLT, né, o adicional noturno aí, artigo 73, volte no artigo 73 e verifique se aquilo se encaixa no que o enunciado está lhe dizendo. É isso? Anote ali ao lado artigo 73. E esse processo você irá fazer com todas as teses de mérito. Pronto! O esqueleto da sua peça está pronto. A sua peça está praticamente pronta. Só falta o que agora? Redigir a peça. Só que você vai deixar para redigir essa peça depois. Feito isso, você vai encostá-la num cantinho e aí eu quero que você vá resolver as questões dissertativas. Gente, não importa, tá? De onde venham os pontos. A peça vale 5 pontos, mas as questões também valem 5 pontos, né? Então, para que você não fique muito cansado e deixe para resolver as questões ao final, o que pode fazer com que você erre alguma questão pelo próprio cansaço mental, eu quero que você vá lá e resolva as questões, ok? Então, imagine que você gaste aí 1h30
para resolver essas questões e você já gastou para fazer o esqueleto da peça cerca de 40, 50 minutos, ok? Vamos colocar tudo 2 horas e meia, tá? Para fazer o esqueleto da peça, para ler com calma, para fazer o esqueleto da peça e para resolver as questões. E 2 horas e meia é um tempo bem razoável, tá? Dá para fazer em menos tempo, ok? É só treinar. Bom, se você gastar 2 horas e meia para fazer isso, você ainda tem 2 horas e meia e agora apenas para redigir a sua peça, porque a sua peça está praticamente pronta, faltando apenas a redação dela. Entendem como esse jeito de fazer é o jeito que te traz uma maior segurança? Imagine se você for muito bem naquelas questões. Se você tiver a convicção, a certeza de que você acertou 3 ou até as 4 questões, você não vai fazer a sua peça muito mais tranquilo, sabendo que vai faltar tão pouquinho para você alcançar aí os 6 pontos, né? E você não estará desgastado mentalmente ao responder as questões. Vai errar menos e a chance de você ser aprovado vai aumentar exponencialmente. Bom, eu ainda tenho muita coisa para contar para vocês, vários pontos importantes sobre a segunda fase. Mas eu vou deixar isso para um próximo encontro. E olha, se você tem o hábito de fazer simulados, e é muito importante que você faça, tá? Pois isso faz toda a diferença na sua aprovação. Experimente usar esse método que eu acabei de te explicar. E depois você volta aqui e me conta quanto tempo você gastou para fazer o seu simulado. Eu vou ficar muito feliz em saber que eu consegui te ajudar de alguma forma. Olha, me acompanha lá no meu canal no YouTube, Professora Ana Paula Lucas, no Instagram, @Prof. Ana Paula Lucas, para você saber sobre essas e todas as outras dicas que eu tenho certeza farão toda a diferença na sua aprovação no exame de ordem. Ó, beijo da Prof, até o nosso próximo encontro.